O arroz ainda é cultivado em grande parte segundo técnicas ancestrais. Não é à toa que essa gramínea foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem. A semeadura é realizada manualmente em campos previamente inundados. Em uma fase posterior, é necessário repassar toda a extensão da superfície semeada para recolocar alguns dos pequenos brotos para que a sua distribuição seja mais homogênea. Durante os primeiros 3 meses, as plantações se assemelham a grandes lagos retangulares, pois o arroz necessita estar submerso em água para germinar. Quando a planta inicia o processo de amadurecimento, os campos são drenados e preparados para a colheita. Esse cultivo é originário de algum lugar do Sudeste Asiático, onde a tradição do consumo de arroz remonta a mais de 4.000 anos. Ainda hoje, mais de 90% da produção mundial de arroz provém dos países asiáticos, onde cada pessoa consome, em média, mais de 100 quilos por ano. Apesar disso, no entanto, as técnicas de cultivo parecem ter evoluído pouco. Em países como o Vietnã, a Tailândia ou a Indonésia, todo o processo é realizado manualmente, desde a semeadura até a colheita. O arroz constitui a base da alimentação da população mundial. Os moluscos constituem um grupo zoológico que conquistou diferentes ecossistemas. Existem moluscos nas alturas do Himalaia, nas florestas temperadas e tropicais, nas águas doces e nas profundezas marinhas. Caracterizam-se por um corpo mole e mucoso, protegido quase sempre por uma cobertura calcária que eles mesmos fabricam. As suas conchas, de formas e cores variadas e fascinantes, servem para os estudiosos identificarem as espécies mais raras e para os comerciantes reconhecerem as mais apreciadas. O caracol comum é abundante em sebes e hortas. É grande e saboroso e por isso é a espécie mais comercializada. Na Europa, os caracóis não costumam ser criados. Normalmente são capturados no seu habitat natural para o consumo humano, mas estas capturas não comprometem o futuro da espécie. Os problemas da comercialização dos caracóis comestíveis são semelhantes aos de outras espécies de moluscos terrestres que não têm aceitação no mercado. As lesmas, por exemplo, não são consumidas, apesar de serem mais carnudas que os caracóis. No entanto, algumas espécies chegam a se tornar escassas devido às alterações feitas pelo homem no seu habitat. Os agrotóxicos, a destruição das sebes e a chuva ácida são inimigos mortais de todas as espécies de moluscos terrestres. O aproveitamento da seda das crisálidas de determinados lepidópteros tem uma origem remota e ainda hoje é possível encontrar povoados que utilizam técnicas ancestrais para criar estes insetos. A maior parte do trabalho consiste em alimentar as larvas que consumem apenas folhas de amoreira branca. Além disso, os criadores devem manter as larvas limpas e protegidas das moscas e outros insetos que poderiam contaminar o cultivo. Por isso, os bichos da seda crescem na escuridão de grandes cestas planas confeccionadas especialmente para esse fim. Depois de cerca de 2 meses de crescimento contínuo, as larvas constroem um caçulo de seda, onde irão se converter em crisálidas e depois nascer como mariposas. A maioria dos caçulos não chega a completar o seu ciclo biológico.
As crisálidas morrerão submersas em água fervente para que o delicado caçulo conserve toda a sua pureza. Devagar, mas continuamente, apenas com a ajuda de mãos experientes e um simples instrumento de madeira, esta criadora oriental desfaz com as suas mãos o último trabalho de centenas de larvas. O resultado será uma seda virgem, que ainda precisará de algum tratamento para poder ser utilizada como matéria-prima. Devidamente trabalhada e atingida com extratos de folhas, frutos e produtos minerais, a seda já está pronta para se transformar em tecido. Um tear de madeira, acionado por pés e mãos experientes, converterão o trabalho de milhões de insetos em apenas uma peça de seda. A cultura oriental soube manter esta técnica durante centenas de anos e chegou aos nossos dias graças ao interesse dos criadores de todos os tempos de transmitir fielmente os segredos para as gerações posteriores. A contínua ação do homem sobre o meio ambiente durante milênios vem alterando a maior parte dos ecossistemas dos países mais desenvolvidos. Os cultivos e as construções humanas ocupam o espaço de antigas florestas, prados e pantanos, acarretando a expulsão de um grande número de espécies animais e vegetais que antes habitavam esses ambientes. Determinadas espécies, como a coruja comum, no entanto, conseguiram se adaptar às mudanças impostas pelo homem, inclusive aproveitar-se das mesmas. As cotóvias nidificam tranquilamente nas margens das plantações. A sua única preocupação consiste em encontrar insetos com os quais alimentam as suas crias. Portanto, o uso de inseticidas em grande escala é muito prejudicial para essas aves insetívoras. A atividade do homem tende a eliminar a grande diversidade presente na natureza, criando grandes extensões de monoculturas, ou seja, de cultivos de uma só espécie de planta. E a criação de gado também se baseia nesse sistema. Determinadas espécies foram domesticadas em tempos remotos, sendo transformadas segundo a vontade do homem. Atualmente, as ovelhas, as vacas e os porcos domésticos se parecem pouco com os seus antepassados selvagens. No entanto, até mesmo nas zonas mais humanizadas, podemos encontrar mamíferos que conseguiram preservar sua liberdade. Os texugos habitam zonas próximas aos núcleos habitados, chegando inclusive a procurar alimento perto das casas. A astuta raposa foi até mais longe e certos exemplares vivem sem serem descobertos nos centros de grandes cidades. Alimentam-se de lixo, escondendo-se nos parques urbanos ou em edifícios abandonados. Ainda que pareça contraditório, as grandes cidades podem oferecer em certas ocasiões uma maior quantidade de determinados recursos que outras zonas menos ocupadas pelo homem. Muitas aves, como as gaivotas e várias espécies de corvídeos, souberam aproveitar os recursos oferecidos pelas metrópoles, desde os grandes depósitos de lixo das periférias até as pequenas quantidades de alimento fornecidas pelos visitantes dos parques urbanos. Algumas espécies, como os pardais, estabeleceram uma relação voluntária com o homem. Nas grandes cidades, colhem o alimento diretamente da mão, chegando a desaparecer quase totalmente dos pequenos povoados abandonados para se dirigirem às zonas mais habitadas, onde encontram o alimento de forma mais fácil. Os meuros podem viver perfeitamente em regiões afastadas do homem, mas uma grande parte das suas populações também prefere os parques urbanos, o que ocorre igualmente com os pombos torcazes e os mochos de orelhas, que chegam inclusive a se instalar nos telhados das casas habitadas. Ainda que a água doce corresponda somente a 1% das águas de todo o planeta, a sua importância é vital para o funcionamento dos ecossistemas. A existência da água é uma condição indispensável para o desenvolvimento da vida.
No entanto, além de integrar a composição de todos os seres vivos, a água também se acumula em rios e lagos, sendo a base de complexos ecossistemas que dela dependem diretamente. A fauna e a flora que habitam o curso dos rios variam em função de fatores físicos e químicos e em função da altitude e velocidade das correntes. As águas oxigenadas do curso dos Pirineus abrigam peixes e anfíbios especialmente adaptados a essas condições, como os tritões pirenaicos. No seu curso médio, o caudal do rio aumenta e as suas águas descem cada vez mais lentamente, o que permite o estabelecimento de uma comunidade de vegetação ribeirinha variada, que abriga um grande número de insetos, moluscos, anfíbios, aves e mamíferos. Parte da fauna aquática europeia também se adapta às novas condições. As trutas das montanhas são substituídas por barbos e outros peixes de águas mais calmas. Por outro lado, as temperaturas amenas favorecem a vida de répteis como as cobras de colar, as víboras e os cágados, que encontram nestas águas mansas o lugar ideal para viverem. Também aparecem algumas aves aquáticas, como o pato real, que submerge o seu longo pescoço para buscar alimento nos fundos. No entanto, curiosamente, a maior explosão de vida ocorre quando o rio encontra o seu fim. Na desembocadura, os rios descem por zonas planas onde podem quase escolher o seu trajeto. Estas condições e a sedimentação das centenas de metros cúbicos de materiais que o rio arrancou durante o seu trajeto dão lugar à formação de grandes deltas e estuários que constituem alguns dos ecossistemas mais ricos da Terra. A vida nos deltas é ainda mais exuberante nas regiões tropicais, onde a riqueza do solo se combina com um clima agradável que favorece as concentrações de milhares de aves e outros seres vivos que procuram alimento. As ninféias deixam as suas folhas flutuarem na superfície para absorver o máximo de luz solar, o que permite às galinhas da água e chaçanhas caçarem insetos sobre a superfície aquática, graças aos seus longos dedos que distribuem o peso entre as folhas. Os grandes crocodilos, capazes de devorar mamíferos do tamanho de um homem, são os grandes predadores destes ricos sistemas aquáticos. No entanto, a sua presença não parece incomodar as graciosas chaçanhas, que continuam tranquilamente a sua jornada de caça. As desembocaduras dos grandes rios podem ter condições muito diferentes, dependendo da sua localização geográfica, mas sempre constituem um dos espetáculos mais belos que a natureza pode oferecer.